Bom, só um minutinho, pessoal, que eu tô com uma interferência aqui. Bom, voltei, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir bem? Peço desculpas pelo pequeno imprevisto aqui, que eu tive um imprevisto com vizinhos e música alta. Antes de mais nada, gostaria de dar boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia, segunda Conferência Nacional de Direito e Federalismo. Para abrir esse nosso terceiro dia, é com grande honra e imensa alegria que nós damos as boas-vindas ao deputado estadual do Rio de Janeiro, pelo Partido Novo, o senhor Alexandre Freitas. O Alexandre Freitas, ele é advogado, empreendedor, pós-graduado em Direito Penal e faz parte da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB do Rio de Janeiro. Fez parte, na verdade, entre os anos de 2012 e 2013 e atualmente atua como deputado estadual no Rio de Janeiro. Apesar de ter nascido em Brasília, Alexandre se considera um carioca de coração e enraizou-se na Tijuca, onde mora até hoje. Freitas é liberal convicto, defende o fim do modelo de Estado patrimonialista e interventor que tanto atrapalha a vida do brasileiro. Acredita que a redução da burocracia das obrigações sobre o Estado sobre o indivíduo é o caminho para um Brasil mais próspero e justo. Alérgico, o parlamentar foca sua atuação nas áreas de segurança pública, tributação, fiscalização, desburocratização e empreendedorismo. Sem mais delongas, e mais uma vez dando as boas-vindas, eu passo a palavra para o nosso palestrante, o deputado Alexandre Freitas. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu acompanho muito o trabalho do SFL e eu acho que vocês fazem um papel extraordinário na divulgação das ideias de liberdade no Brasil e no mundo, né? Então é uma honra poder ter sido convidado para poder falar um pouquinho daquilo que a gente acredita como uma boa solução, mas principalmente a garantia de direitos básicos e necessários que todo cidadão tem. A ideia é a gente falar um pouquinho, muito rápido, sobre um pouco da história, como que começou as medidas restritivas no Brasil e no mundo, e abrir para perguntas. E também trazer um pouco do panorama legislativo, que, como parlamentar, é aquilo que mais afeta a minha atividade hoje política, né? Bom, a possibilidade de ter uma arma de fogo foi pela primeira vez consagrado como direito escrito em 1689, na Bill of Rights norte-americana, a fim de permitir aos cidadãos estadunidenses a defesa de si e de seu país contra ofensivas da coroa inglesa. O direito de ter uma arma de fogo, assim, era considerado acessório, ou então, para nós aqui do Brasil, um poder implícito do direito natural à resistência e à autopreservação. Pela teoria dos poderes implícitos, originado na Suprema Corte dos Estados Unidos, no ano de 1819, no precedente McCulloch, em Maryland, ao conceder uma função e determinado órgão ou instituição, estende-se a lei também lhe confere implicitamente os meios necessários para a consecução desta atividade. Da mesma forma, se os direitos à vida e à integridade física são invioláveis e inalienáveis, a autodefesa e resistência à injusta agressão ou ameaça de agressão também o são, estampados na legislação penal como excludentes de licitude, que é o que a gente tem aqui no nosso Código Penal.
devendo-se também considerar o direito de ter e portar armas como poder implícito para a consecução de tal proteção, ainda mais em tempos que a gente vem vivendo aqui no Brasil. O que isso quer dizer? Não adianta nada você dizer que o indivíduo ele tem direito à legítima defesa se o Estado ele tolhe os meios necessários à viabilidade dessa legítima defesa. E aí, a gente teve um movimento mundial pelo desarmamento, que se inicia ao menos expressamente nas conferências de paz de Haia, em 1899, e em 1997, após a Primeira Guerra Mundial, com um debate sobre o desarmamento e a criação de um tribunal internacional com poderes vinculativos. O tribunal foi considerado necessário porque foi entendido que os Estados-nação não poderiam se desarmar num vácuo. Após a Primeira Guerra Mundial, repulsa pela futilização do armamentismo e o tremendo custo da guerra foram generalizados. Uma crença comum era que a causa da guerra havia sido o aumento crescente de armamentos no meio do século anterior entre as grandes potências, aquela corrida armamentista naval anglo-germânica. Embora o Tratado de Versalhes tenha efetivamente desarmado a Alemanha, foi inserida uma cláusula que convocava todas as grandes potências a se desarmarem progressivamente ao longo de um período de tempo. A recém-formada Liga das Nações tornou isso um objetivo explícito no Pacto da Liga e comprometia seus signatários a reduzir os armamentos ao ponto mais baixo compatível com a segurança nacional e aplicação por ação comum das obrigações internacionais. Daí o debate foi sendo gradativamente internalizado pelos países ao redor do mundo até alcançar o cidadão comum na sua defesa pessoal, de sua família e de sua propriedade, tendo sido apropriado por diversos regimes totalitários como justificativa moral para a redução ou extinção de qualquer possível resistência local ao regime que se apresentava. E a gente enxerga isso muito evidentemente, por exemplo, em Cuba, Venezuela, países que ao longo da gradativa, enfim, a escalada do autoritarismo, foram aumentando cada vez mais a restrição às armas, né? E apesar das inúmeras bizarrices que o presidente Bolsonaro diz e vem dizendo ao longo do mandato, a gente tem que reconhecer que, ao menos em algumas delas, ele acerta. E uma principal foi que um povo armado jamais será escravizado. Eu poderia aqui citar os Estados Unidos como referência, mas eu acho que a gente tem, inclusive, países melhores em relação ao armamento, porque você, dependendo do estado, você tem medidas extremamente restritivas do acesso ao cidadão americano às armas, né? E aí, um país que eu acho que é muito referência na questão do armamento consciente é a Suíça. Só que a Suíça também tem sofrido uma campanha para redução de armas, só que não vem surtindo muito efeito, né? A Suíça não sofre tiroteios em massa e tem muitos militares reformados que buscam, o militar, quando ele se reforma, né, das Forças Armadas, ele tem o direito de requisitar o armamento, qual que é? Um fuzil, uma pistola. Então, ele pode levar para casa e manter isso na sua residência. E essa questão ela foi trazida em 1984 pelo autor John McAfee, autor do best-seller A Praça da Concórdia Suíça. E aí ele queria lapidar por que você poderia proibir, né? Começou a se trazer esse debate do porquê que as armas não seriam essenciais na Suíça. E aí, durante esse evento, ele encontrou um ex-ministro chamado Samuel Schmidt, que explicou por que o número de mortos ou feridos por bala na Suíça quase chegava a zero. E aí eu faço referência ao que ele disse. Nós temos respeito pelas armas e, portanto, elas não são consideradas um problema. E o fato é que as pessoas servem ao exército e mantêm, como eu disse, essas armas dentro de suas casas, justamente para poder se proteger de uma ameaça externa ou então uma ameaça local, né? E aí é engraçado que muitos lá se surpreendem. Isso acontece também em Israel, em que você vê jovens andando de fuzil e de arma e armados pelas ruas, sem, obviamente, ter qualquer ameaça e qualquer reflexo absurdo, né?
Só que, como eu disse, ao longo de 89, depois da queda do Muro de Berlim, um terço dos eleitores se pronunciou num plebiscito a favor da abolição do exército, e aí começou essa discussão sobre se era necessário ou não o cidadão que saía do exército manter essas armas em sua residência. E aí um dado interessante, né? Em 2017, 1.523 fuzis de assalto e 900 pistolas foram requisitadas por esses militares que saíram das Forças Armadas. Em 2019, 43% dos soldados ainda levaram essas armas para casa. E aí o engraçado, né? Porque você tem esse debate lá na Suíça sobre a possibilidade de um militar levar consigo o armamento. Em contrapartida, por exemplo, no ano de 2018, foi nos cantões, né? Que lá na Suíça ela é dividida por cantões, entre 30 mil e 35 mil licenças de porte de arma foram requeridas. E aí tem um jornal local que ele reporta que o número de armas efetivamente compradas oscila entre 45 mil e 55 mil nesse ano de 2018. E aí tem uma ONG chamada Small Arms Survey, que bota com 3,4 milhões de pessoas sendo proprietárias de armas. E a Suíça, ela é classificada no terceiro lugar do ranking mundial de pessoas com maior quantidade de armas per capita. Ou seja, os Estados Unidos e Iêmen, eles ficam na frente, mas a Suíça, com uma criminalidade baixíssima, e se você também botar em comparação, o número do Iêmen eu não conheço, mas o número dos Estados Unidos também não chega perto do número do Brasil, que é o país do desarmamento. Só que, apesar da Suíça não fazer parte da União Europeia, ela vem sofrendo bastante pressão para reduzir a quantidade de armamento. E aí a Suíça ela faz parte, né, do espaço de Schengen. Eu posso estar também pronunciando errado, enfim, não faço ideia como é que se pronuncia isso. Mas aí eles começaram um debate para restringir ainda mais aquele debate que começou na década de 80 com a questão do exército. Eles começaram a debater ainda mais a restrição em questão de porte e posse de arma. E aí, quando começou a ter esse debate lá, o pessoal de clube de tiro e tudo mais recolheu 125 mil assinaturas para a realização de um referendo. Só que, infelizmente, o resultado lá não foi muito bom. Os suíços adotaram um critério objetivo, né, de se a gente vai ter a nossa política externa, e principalmente comercial, prejudicada por conta da questão do armamento, eles optaram por enriquecer um pouco mais a legislação de porte e de armamento, com um placar de 63,7% e 36,3% no não e 63% no sim. Só que isso, a restrição, ela, na verdade, ia só em razão do fuzil, e, enfim, não mexia tanto, por exemplo, com a pistola. Então, é importante também a gente colocar como paradigma que, em relação ao Brasil, o que alguns outros países debatem sobre restrição ao acesso às armas é muito menor do que o que a gente tem aqui no nosso país. Os Estados Unidos, por exemplo, você vê debates em que a restrição ao acesso às armas fica reduzido a armas automáticas, a armas com capacidade de mais de 30 tiros, ou então entre 20 e 30 tiros, quando aqui a gente basicamente debate se um indivíduo vai conseguir ir numa loja de armas e comprar uma pistola, enfim, a gente nem entra no mérito de fuzil e outros armamentos um pouco mais pesados, né? Em 2005, a gente teve o conhecidíssimo referendo do Estatuto do Desarmamento, em que a pergunta feita pelo governo foi: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? E a população brasileira foi categórica
em dizer não tem que ser proibido. Foram 63,94% contra 36,06%, que não queriam que o comércio de armas ele fosse proibido, armas e munições, obviamente. Só que uma coisa que muita gente não sabe, os temas mais polêmicos no Brasil, eles não são resolvidos por meio de lei. Eles são resolvidos por meio de portarias, instruções normativas, etc. Você pega, por exemplo, o debate sobre a legalização da maconha, bastaria, por exemplo, que um presidente mandasse o diretor da Anvisa tirar a cannabis sativa da portaria que trata das substâncias proibidas. E, basicamente, a questão ligada ao armamento, ela é impedida, ela tem o seu entrave burocrático por meio de normas infralegais. Então, você tem portarias do Exército e instruções normativas da Polícia Federal. E aí, desde que o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito com essa pauta armamentista, deixando claro para a população brasileira de que ele ia privilegiar o acesso e o direito à legítima defesa, desde da sua posse, ele já editou 20 atos tentando alterar regras sobre armamentos. E o mais recente, autorizando cada pessoa a registrar até 4 armas, isso por meio da Polícia Federal. Se você for CAC, você pode ter até 6 também. E os novos registros saltaram de 3 mil em 2004 para 54 mil em 2019. Ou seja, a gente teve um crescimento em 5 anos de 879%. E o total de armas hoje em posse dos CACs também aumentou. Elas passaram de 227.243 em 2014 para 350.683 em 2018. O levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, ele levou em consideração o questionamento à lei de acesso à informação, né? E é engraçado, porque aqui no Brasil a gente tem os registros de arma de fogo pelo Exército e pela Polícia Federal. Ou seja, você na Polícia Federal, você pode pedir o registro se você for caçador ou então para legítima defesa. Os CACs, que são caçadores, colecionadores e atiradores, eles também podem pedir o registro pelo Exército. E aí você teve um salto gigantesco, né, ao longo desse último ano, e que quando você olha, por exemplo, os números de criminalidade, você não vê aumento algum. Então, aquele jargão dizendo que o brasileiro não tem responsabilidade, ou então que mais armas resultam a mais crimes, é uma falácia, ao menos para a nossa realidade. A gente vem tendo sucessivamente um crescimento grande, gigantesco, exponencial de registros de arma de fogo e de posse e de porte, ainda que muito tímido. A questão do porte ela é muito complicada ainda, mas que você tem um crescimento gigantesco. E quando você olha qual o reflexo que as armas legais causam na sociedade, ele é basicamente desprezível. Você não tem atiradores e pessoas com porte de arma cometendo crimes. As pessoas que cometem crimes, elas adquirem as armas por meios ilegais. E aí, quando a gente vem falar sobre democratização da legítima defesa, a gente perpassa pelo custo. Porque, infelizmente, no Brasil, o custo ele é uma cláusula de barreira para que o mais humilde consiga exercer o seu direito a defender a sua propriedade, a sua liberdade e a sua vida e também a vida de terceiros, né? Então, a gente precisa batalhar para que o custo das armas e das munições sejam mais baratos aqui no Brasil. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos em 2005, e lá, por menos de 50 centavos, você consegue praticar gastando a munição. Aqui, se você for num clube de tiro, você vai gastar R$4, R$3 e alguma coisa por uma munição. Ou seja, acaba que a prática do tiro ela fica restrita à classe média alta, classe média, mas principalmente aos ricos. Então, o que a gente precisa é reduzir os custos
do treinamento, da especialização do indivíduo, caso, obviamente, aquele indivíduo que se ache capaz de ter uma arma em casa e que demonstra, obviamente, a sua capacidade para ter esse armamento, mas não adianta nada você liberar também total e não dar as condições necessárias para que esse indivíduo ele consiga praticar e ele consiga se manter ativo, porque tiro nada mais é do que uma atividade mecânica em que a quantidade de repetições vai te fazendo ser cada vez melhor e reduz em muito a chance de você cometer um equívoco caso você precise utilizar essa ferramenta. E aí, apenas ou seja, a gente precisa acabar com as barreiras alfandegárias, obviamente, porque a gente vive, agora está começando a dar uma relaxada, mas a gente viveu durante muitos anos um regime de monopólio, em que basicamente a Taurus era a empresa dominante aqui no Brasil. Agora a gente começa a ver uma movimentação para que outras empresas venham para o Brasil e consigam produzir armas aqui no nosso país. Mas a Taurus e a Imbel dominaram o mercado durante muito tempo. E aí isso é um mérito também da atual gestão, que vem aos poucos quebrando essas barreiras que impediam a vinda de outras fabricantes para o Brasil. Mas você vê que o Estado ele atua ativamente para impedir que as pessoas tenham acesso. Quando você olha, por exemplo, a Bahia tem um ICMS de 38% no custo da arma, o Pará, 30%. Fora isso, o cara que quer adquirir uma arma, ele precisa fazer um psicotécnico e um teste de proficiência, que, na verdade, isso aí não é o mais caro, tá? Mas aí, trazendo para a realidade aqui do meu estado, a gente aqui pratica uma alíquota de 37%. Basicamente, se eu quiser comprar uma arma, ela vai sair uns R$1.000 e pouco, R$2.000 mais caro do que na média de alíquotas praticadas Brasil afora, que é de 25%. E aí, como eu sou um defensor intransigente do direito à legítima defesa, da capacidade do indivíduo de proteger a sua propriedade, a sua liberdade e a sua vida, eu fiz um ofício à Secretaria de Fazenda, eu tive que reiterar o pedido de informações sobre a arrecadação de ICMS relacionadas às armas. E aí eu descobri que 95,83% das empresas que comercializam armas de fogo no estado do Rio de Janeiro, elas são optantes pelo Simples Nacional. Então, que tem uma tributação particular, né? Não é essa tributação de 37%. E aí eles responderam também nesse ofício que, caso o Rio de Janeiro se adequasse à realidade de outros estados, que é de 25%, a queda entre aspas, né? Porque quando você reduz, você naturalmente aumenta a base de arrecadação. Mas a diferença anual seria de míseros R$132 mil. Ou seja, isso é basicamente nada. E pior ainda, nos últimos 5 anos, o que o estado do Rio de Janeiro arrecadou de ICMS relacionado a armas de fogo foi de R$893 mil, ou seja, isso é absolutamente nada de arrecadação. E o mais interessante é que, como eu disse, a quantidade de pessoas com armas dentro de suas casas e até mesmo portando vem aumentando exponencialmente. Você vê que nos últimos 8 meses o número de homicídios caiu em 22%. Ou seja, e fora isso, você quando olha, beleza, ainda que tenha esses homicídios, quem cometeu esses homicídios eram proprietários de armas de fogo legal? A gente percebe que não. Então, você tem um fato social claro de que é o aumento das pessoas adquirindo armas, isso não se refletindo no aumento da criminalidade, e até mesmo reduzindo a criminalidade daqueles que adquirem armas de forma ilegal. E quando você olha, por exemplo, Londres, você tem uma quantidade de crimes cometidos com uso de faca gigantesco, muito diferente de algumas capitais da União Europeia. Então, quando o bandido ele tem a certeza de que a vítima ela não oferece chance de reação,
isso tem um impacto direto na criminalidade, né? E a gente não pode falar também de democratização da legítima defesa se a gente não tratar da segurança jurídica. Uma pessoa, para portar arma, ela precisa ter a certeza de que, caso ela precise usar, obviamente sempre com uma coisa em mente, a arma é uma ferramenta que serve para 3 coisas apenas: caçar, e aqui quem vive em cidade grande não tem essa pretensão; esporte, e é um esporte familiar. Você vê crianças de 14, adolescentes, né, de 14 ou até mais novos, praticando esse esporte junto com o pai, com a mãe, enfim. Se você conhece a comunidade de atiradores, você vê que a iniciação no tiro, ela começa muito cedo, até antes dos 10 anos. E que isso cria uma consciência no indivíduo gigantesca. Porque quem conhece a ferramenta não vai fazer nenhuma besteira. Normalmente, quem faz besteira, quem comete acidente, é por conta de irresponsabilidade e ignorância. A curiosidade é um dos maiores fatores de acidentes domésticos em casa. Ou seja, aquele filho que não sabe que o pai tem uma arma em casa, ou então até que sabe, mas nunca mexeu, ele vai querer mostrar para o amiguinho e acaba fazendo uma bobagem. Então, o que a gente precisa é que a gente trate, obviamente, a questão do armamento com imensa responsabilidade. Não é uma brincadeira, assim como uma faca dentro de casa não é uma brincadeira, mas você ensina seu filho a não ficar mexendo em faca, da mesma forma que você tem que ensinar o seu filho a não ficar mexendo em arma. E quando a criança ela tem consciência, ela sabe manusear o armamento, ela dificilmente vai cometer alguma bobagem. Os casos em que existe acidente de crianças que, de fato, têm a capacidade de manusear a arma são muito baixos, praticamente insignificantes. Piscinas, por exemplo, matam muito mais do que armas dentro de casa. E aí, tratando da questão da segurança jurídica, a gente tem um problema muito sério no nosso Código Penal, quando você fala de legítima defesa, na palavra proporcional. As pessoas acham, foram condicionadas durante muitos anos a achar que a palavra proporcional quer dizer que, por exemplo, eu armado, vou sofrer uma injusta agressão de alguém desarmado, eu não teria a legítima defesa de poder atirar nessa pessoa, o que é uma bobagem. Se você conhece casos reais de agressões, você sabe que a partir do momento que uma pessoa anda armada, a ferramenta adequada para repelir uma injusta agressão é o tiro, não tem outra explicação. E quando você atira para repelir uma injusta agressão, o dolo é de matar. Você não tem esse dolo de atirar na perna, ou então tentar inutilizar a agressão por outro meio, não existe. A melhor forma de você neutralizar uma injusta agressão é um tiro no tórax e pronto. Então, o dolo da legítima defesa, ele, via de regra, ele é de matar. Quando a gente vê, por exemplo, um caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, em que um policial achou que poderia atirar na perna de um maluco que estava esfaqueando as pessoas no meio da rua, e ele tentou atirar na perna dessa pessoa, o resultado foi que ele atirou num policial que estava do outro lado da rua, atirou numa bombeiro que estava do outro lado da rua, e esse maluco que estava com uma faca acabou matando 2 pessoas. Então, a gente precisa também... É um assunto que muita gente se sente um pouco perturbada, porque, obviamente, você tratar de violência é desagradável, mas quando você ignora as questões de fato, ou seja, as consequências de que uma ação em legítima defesa equivocada pode resultar, a gente acaba agravando o problema. E aí a gente tem hoje tramitando um PL lá na Câmara dos Deputados, o PL 941, do Paulo Eduardo Martins, que acaba com essa palavra proporcional. O que uma pessoa que anda armada, ela precisa analisar numa situação de fato, é basicamente se aquela agressão é injusta e iminente. A agressão sendo injusta e iminente, e ele deixando claro que ele está armado, e que qualquer avanço, qualquer aumento na atuação delitiva do outro agente, né, que está querendo cometer a agressão injusta, ela vai resultar numa reação
da vítima, ela tem que estar segura juridicamente para que ela não seja presa, para que ela não fique bastante tempo tendo que se explicar. A gente tem diversos casos de atiradores que estavam dentro da lei, que reagiram de forma coerente com a situação de ameaça, mas que passaram muito tempo tendo que responder por conta de um burocrata que estava lá analisando o caso. 2 casos muito emblemáticos foi de um senhor em Santos, em que ele estava armado, ele era atirador, ele era CAC, e aí ele foi assaltado, tomou um tiro na perna, só que conseguiu matar o assaltante. Ele foi preso. E a mulher, quando foi levar a arma na delegacia, ela foi presa pelo delegado por conta do porte ilegal de armas. Então, é uma situação tão esquizofrênica em que a vítima de um assalto acaba sendo presa porque reagiu e a esposa dele, porque estava simplesmente prestando esclarecimentos, foi presa também. E aí você tem também o caso do irmão da Ana Hickman, que a sorte, nesse caso aí de Santos, o juiz lá acabou soltando o senhor que reagiu, o comerciante, e tem também o caso emblemático do cunhado da Ana Hickman, em que um maluco entrou dentro do camarim, deu um tiro na perna da esposa dele, ele conseguiu entrar em luta corporal, deu 3 tiros no pescoço do maluco, e o promotor denunciou ele por homicídio por conta do excesso de uma medida desproporcional. Ou seja, é uma situação tão absurda e uma inversão de valores tão bizarra que não faz o menor sentido. Eu já vi casos de uma pessoa que mora no Texas, em que ela teve a sua casa invadida, ela pegou a arma, não deu tiro para cima do cara, deu tiro no chão e chamou a polícia. Quando o xerife chegou lá, ele perguntou, tá bom, mas cadê o corpo? Ele falou, não tem corpo não, eu atirei no chão para espantar o cara. Aí o xerife virou pro cara e falou, tá bom, você me chama na hora que você atirar numa pessoa, e não para esse tipo de ocorrência insignificante que não tem nenhum sentido de você atrapalhar o meu trabalho. Ou seja, lá nos Estados Unidos, você tem uma noção muito grande do respeito que a pessoa tem e do direito que essa pessoa tem de proteger a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade. E aí, nesse PL 941, a minha única censura a ele é que ele trata, assim, ele no artigo, na mudança do artigo 25 do Código Penal, ele diz, entende-se em legítima defesa quem, usando dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E aí, no parágrafo único, ele trata de alguns requisitos. Aqui, observados os requisitos do caput, considera-se em legítima defesa aquele que age em defesa da sua residência ou de estabelecimento comercial ou industrial, aquele que age em defesa da área rural de sua propriedade ou por ele explorada a qualquer título legítimo, e o inciso 3º, aquele que age em defesa da sua vida ou de outrem. Nesse inciso 3º, eu incluiria aquele que age em defesa de sua vida, liberdade, patrimônio seu ou de outrem. Então, eu acho que seriam as minhas únicas censuras a esse excelente PL do deputado federal Paulo Henrique Martins. Bom, eu lá na Alerj, como eu mencionei, eu venho tentando trazer algum avanço, né, em relação à questão do porte de arma. Eu tenho um PL 450 que trata da possibilidade, ou seja, do evento em que o policial ele aborda um atirador, um CAC, né? E hoje a gente tem uma brecha na lei em que traria uma possibilidade do agente policial de poder questionar se a pessoa está indo para o clube de tiro ou não. Fato é que quem é atirador normalmente pega a sua arma de casa, do local onde reside, vai para o trabalho e depois vai para o clube de tiro. Ou então vai e passa na casa do amigo, da namorada, do namorado, enfim. Você tem diversas possibilidades no trajeto do local de guarda até o local de prática de tiro. E aí a gente tem inúmeras denúncias
de policiais que abordaram o atirador, que está totalmente perfeito com a sua documentação, mas o policial se acha no direito de tentar questionar se ele estava indo ou não para o clube de tiro, enfim, se ele teve alguma parada. Então, esse projeto, o PL 450, ele tenta acabar com esse problema, tratando que uma vez que o policial identifica que o CAC, que o atirador, está com toda a documentação correta, ele não tem que questionar se a pessoa está indo ou não para o local de prática. A gente também teve um debate, porque a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, ela proíbe a instalação de fábricas de armamentos e munições. A gente tem fábricas de armamentos e munições anteriores à Constituição Estadual, mas existe essa vedação, que é uma vedação completamente estúpida, porque com a abertura de mercado, com a vinda de players internacionais, você já tem fábricas em São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Porto Alegre. A gente precisa trazer para o estado do Rio de Janeiro essas empresas que geram muitos empregos. E aí é bizarro, porque quando essa PEC acabou sendo arquivada, a gente perdeu no plenário, mas eu destaco a fala da deputada Renata Souza, do PSOL, em que ela, debatendo o porquê não se aprovar a proposta de emenda à Constituição, ela disse que a Taurus, né, que até então tinha um monopólio da fabricação e venda de armamentos aqui no Brasil, a Taurus só empregava 2.000 pessoas. Emprego de 2.000 pessoas é um negócio que, em termos, aliás, de qualquer estado que seja, extremamente relevante. De empregos indiretos, você saltaria para 8.000. Então, assim, a falta de consciência, de realidade que esse debate acaba trazendo é algo bizarro, porque me espantou muito, primeiro que eu não conhecia o nome, o número, aliás, eu não conhecia o número, e é a deputada do PSOL que trouxe o número de 2.000 empregos diretos, e aí eu me espantei, eu falei, é sério que você está usando isso como argumento contra a minha proposta de emenda à Constituição? E fora isso, para já finalizando, eu tenho porte de arma, não tenho porte de arma em razão da minha função, um deputado, nenhum parlamentar, na verdade, tem porte de arma, funcional, né, diferente do juiz e do promotor, ou do policial, enfim, essas funções possuem porte de arma vinculados à atividade. Eu ingressei com o meu pedido de porte, hoje eu tenho porte de arma, e aí eu me deparei com uma taxa de R$ 1.466. E quando você olha, por exemplo, a taxa da posse de arma, ela é R$ 60. Então, eu estou questionando na justiça a constitucionalidade dessa taxa, porque o porte de arma, ele pressupõe uma efetiva necessidade. E é completamente descabido que o Estado crie uma taxa tão grande para que uma pessoa que comprova uma efetiva necessidade tenha que pagar. É aquilo que eu falei no início. O custo, ele é uma cláusula de barreira de acesso das pessoas a um direito. E aí, para finalizar, a gente teve recentemente, em agosto de 2020, a publicação da Instrução Normativa 174 da Polícia Federal. Você lembra que no início eu falei que as questões mais polêmicas do Brasil, elas são resolvidas por atos infralegais? É esse o caso. Essa nova instrução normativa, ela trata no artigo 33 que o porte de arma de fogo de uso permitido, e obviamente a gente alterou também o calibre do armamento, antes era apenas um revólver 38, uma pistola 380, 22, enfim, 9mm, 40, 45, era arma de uso restrito, até o 5.56, né, que é um fuzil. Hoje você tem como uso restrito .50, 320, enfim, 320 não sei, não vou dar essa certeza, mas 7.62 é de uso restrito. Então, desde a gestão do governo Bolsonaro, foi ampliado o rol de calibres permitidos e reduzido
a quantidade de armas de uso restrito, né? Mas o artigo 33 trata a porte de arma de fogo de uso permitido nas categorias defesa pessoal e caçador de subsistência, lembrando que uma coisa é o CAC, que tem o seu registro no Sigma, e o outro é o registro na Polícia Federal, que trata só das categorias de defesa pessoal e caçador de subsistência. E aí ele diz, será expedido pela Polícia Federal para brasileiros e estrangeiros permanentes maiores de 25 anos, ou seja, se você é menor de 25 anos, você não pode ter uma arma legal, a não ser que você seja CAC, aí sim você consegue, por meio de comprovação de que você é competidor e tudo mais. Terá abrangência em território estadual, regional ou nacional. O meu porte, por exemplo, ele só tem abrangência no estado do Rio de Janeiro. A eficácia temporal de, no máximo, 5 anos, o que é um absurdo, deveria ser 10, dependendo da idade. A circunscrição será fixada em razão... tá, calma aí, protocolo pedido em... Tá. Bom, vamos lá, o 34. O pedido de porte de arma de fogo para defesa pessoal deverá ser apresentado de forma eletrônica mediante preenchimento de requerimento de porte disponibilizado no sítio eletrônico da Polícia Federal, blá, 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 blá. E aí vamos lá, os novos requisitos que essa instrução normativa traz. Infelizmente, hoje a gente tem uma discricionariedade do agente policial, ou seja, do delegado federal. O delegado federal, se ele achar que você não merece ter uma arma, ainda que você cumpra com todos os requisitos legais, ele pode negar o seu porte de arma. Aos poucos, o governo federal ele vem tentando mitigar essa liberalidade do delegado, a gente precisa acabar com ela. Porte de arma e posse de arma devem ser encarados como a CNH, ou seja, se a pessoa cumpre os requisitos legais, ela naturalmente tem o direito de defender a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade. E aí, essa instrução normativa, no inciso 2º do artigo 35, ela traz o demonstrar a efetiva necessidade de portar arma de fogo. E aí você tem as alíneas A e B, que tentam dar uma arredondada nesse princípio da efetiva necessidade. E quais que são elas? Por exercício de atividade e profissão de risco, ou por ameaça à sua integridade física. A ameaça à sua integridade física, você precisa comprovar que existe uma ameaça real. O que é um absurdo. Por exemplo, se você mora na cidade do Rio de Janeiro, a ameaça de você sofrer um assalto, sofrer um sequestro, um estupro, ou seja lá o que for, é muito grande. Então, já deveria ser pressuposto, já deveria ser algo natural você imaginar que em uma cidade em que a taxa de criminalidade é gigantesca, você já tem comprovada a sua efetiva necessidade. Mas em relação a essa, por exercício de atividade profissional de risco, se você pegar, por exemplo, um frentista de posto de gasolina, ele tem uma atividade profissional de risco, porque a chance do posto ser assaltado é gigantesca. A mesma coisa, joalheria, enfim, basicamente todos os estabelecimentos. Aqui no Rio de Janeiro, um tempo atrás, a gente tinha bares e restaurantes sendo assaltados. Teve recentemente aqui na Tijuca, onde eu moro, um restaurante japonês sendo assaltado por 5 bandidos armados. Ou seja, basicamente toda atividade comercial numa cidade grande é uma atividade de risco que justificaria o pedido de porte. Inclusive, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que ele me informe, desde a publicação dessa instrução normativa em agosto, quantos portes de arma foram emitidos com base na linha A por exercício da atividade profissional de risco. E aí a gente vai aguardar. Bom, gente, basicamente é isso. Novamente, eu reforço, eu acho que quem tem capacidade para portar uma arma ou ter uma arma em casa deve ter. Eu acho que se você está diante de uma ameaça, você vai preferir ter uma arma do que ter um telefone. A polícia demora um tempo muito grande para chegar até a tua casa ou até onde você está sofrendo a injusta agressão, e a gente precisa ter consciência de que a primeira barreira entre a barbárie e a civilidade somos nós mesmos. A polícia, obviamente, tem um papel essencial na nossa vida, mas
em última instância, quem vai resolver os seus problemas é você. E se você está diante de uma ameaça injusta, você pode ter certeza que você vai querer ter uma arma de fogo. Recentemente, no Espírito Santo, a gente teve um caso de um médico, um casal de médicos, em que o filho estava também dentro do apartamento e um bandido tentou entrar por meio da janela. Você tem um vídeo, tem tudo isso gravado em vídeo, e aí o médico teve que pegar uma faca e esfaquear, conseguiu matar o bandido, sorte dessa família inocente, mas seria muito melhor se ele tivesse uma arma de fogo. A arma de fogo, ela garante uma civilidade muito maior. Ninguém quer ter que se defender e sair esfaqueando os outros. Então, por mais impressionante que isso possa parecer, mas quando você exerce o seu direito à legítima defesa, a gente precisa ter consciência de que a violência ela é necessária para você garantir um direito maior. E a violência só é um problema quando ela é resultado de uma injusta agressão. Quando ela é resultado de uma legítima defesa, ela é extremamente necessária e é isso que garante que as pessoas de bem, as pessoas que realmente são cumpridoras da lei e sabem viver em sociedade, vão ter a sua vida preservada, o seu patrimônio preservado e, principalmente, a sua liberdade preservada. Obrigado, pessoal. E agora vamos abrir a perguntas, né? Boa tarde, deputado. Boa tarde. Então, é que o senhor é deputado estadual, né? E Sim. tem lutado bastante por essa bandeira do acesso à legítima defesa. Só uma dúvida que eu fiquei é o que seria competência estadual e o que seria competência federal nessa questão? O que você, como deputado estadual, poderia fazer e o que seria só o Congresso Nacional? Então, assim, o que eu pude fazer, eu fiz, né? Que é basicamente legislar sobre a atuação das polícias no âmbito estadual. Eu tenho a competência residual, infelizmente, o nosso modelo de federação é horroroso. A gente vive numa federação péssima, em que um pacto federativo ele precisa urgentemente ser refeito, em que você precisa dar maior autonomia aos estados. Aqui, como eu disse, a gente é muito limitado na atuação relacionada à arma de fogo. Então, basicamente, a única coisa que eu poderia fazer, eu já fiz, que é tentar lutar por redução no ICMS e na capacidade de um policial abordar alguém que já está com todos os requisitos legais cumpridos, né? Mas, infelizmente, a nossa legislação federal é a que manda. E, como eu disse também, não é nem a legislação federal, é basicamente instrução normativa. Se você tendo uma boa vontade... E aí o governo Bolsonaro fez uma cagada atrás de outra com aqueles inúmeros decretos, bastava mudar a instrução normativa e vincular o ato do delegado de Polícia Federal na concessão de porte de arma. No meu site chamado fiscalizarj.com.br, eu recebo denúncia contra a Polícia Federal, caso o delegado esteja negando o porte de arma, e como eu falei, eu estou muito curioso para saber quantos portes já foram concedidos com base naquela linha A do artigo 35, que trata do porte para profissões de risco, né? Então, eu quero saber como que é o entendimento, porque a gente não tem ainda, beleza, profissão de risco, mas o que é profissão de risco? O governo federal ele não legislou sobre isso. Então vai ficar meio que direito consuetudinário, né? Cada delegado vai começar a criar a sua jurisprudência local, vai falar, não, beleza, o cara do posto ele é uma profissão de risco, logo vou dar o porte para ele. Aí aqui no Rio de Janeiro, a gente pode ter alguém dizendo que não, profissão de risco é advogado. Aí o cara vai dar com base nesse artigo, mas vai ficar uma coisa muito mais segurança jurídica absurda. Que infelizmente é o nosso padrão aqui no Brasil. Então, assim, respondendo bem objetivo, eu tenho muito pouco espaço. Basicamente é tudo, e principalmente tudo baseado no executivo e não no legislativo. Deputado, obrigado. Deputado, uma coisa que é interessante também disso tudo que você falou, com relação à legítima defesa, como que ela que ela pode ser, não, como que ela é extremamente importante no enfrentamento a crimes de ódio, né? A gente vive num tempo aí onde cada vez mais pautas sociais estão vindo à tona e tudo, e tem um caso muito interessante que aconteceu depois daquele massacre
que teve numa boate gay nos Estados Unidos, que é o caso dos Pistolas Rosas, Pink Pastors, que é um grupo LGBT que simplesmente resolveu e falou, vamos armar as pessoas, porque eles têm até um slogan muito legal, que é gay armado não é assassinado. Então, assim, sabe, tipo, e é muito interessante como que esse debate ele é praticamente anulado, sabe, tipo, como que as pessoas elas são sempre colocadas como incapazes, como indefesas, como pobres coitadas, e totalmente dependentes do Estado para essa questão. Acha que é só o Supremo Tribunal Federal legislar numa matéria de direito penal, por analogia, que os problemas de todo mundo vai estar resolvido, que os crimes vão estar todos solucionados, né? Isso é bem interessante também. Eu acho que é um debate que a gente precisa trazer para ontem, porque se a gente realmente quer salvar a vida de pessoas que fazem parte de grupos vulneráveis dentro da sociedade, a primeira coisa que eu acredito que a gente tem que fazer é ensinar essas pessoas a se defenderem por conta própria. Porque é igual você falou, primeiro a gente cuida da nossa defesa. Quem está ali na hora, as duas únicas pessoas que estão presentes no momento da agressão é o agressor e o agredido. Por mais que a polícia seja rápida, por mais que ela atenda a chamada imediatamente, o que a gente sabe que aqui no Brasil não acontece, falo por experiência própria, eu morei em Belo Horizonte um tempo, e no período que eu morei em Belo Horizonte eu fui assaltado 11 vezes. E de todas essas vezes, nenhuma delas a polícia chegou a tempo. E da última vez que eu chamei, a polícia sequer chegou. Eu tive que ir na delegacia para poder registrar um boletim de ocorrência. E a sorte foi que eu consegui entrar num supermercado 24 horas, coisa que nem toda cidade tem. Então, às vezes, você está andando no meio da rua, você simplesmente não tem onde se esconder e acaba ficando mais vulnerável ainda nessas situações, né? Assim, o que a gente precisa ter em mente é que a arma de fogo, ela foi o maior avanço na equalização de força. Uma mulher, ela, via de regra, né, obviamente que você tem exceções, tanto para homens quanto para mulher, mas via de regra, a mulher ela é mais frágil fisicamente do que o homem. Só uma arma de fogo consegue equalizar essa relação. Eu vou te dizer por mim, tá? Eu já tive que sacar minha arma 2 vezes. E aí, como eu disse, a arma ela é um instrumento, é uma ferramenta de defesa. Ela não pode ser nunca usada como um instrumento de ataque. Então, nas 2 vezes que eu precisei sacar minha arma, eu saquei e deixei muito claro de que eu estava armado e que qualquer progressão na agressividade da conduta ia resultar num prejuízo da pessoa. E cessou na mesma hora. A pessoa viu que eu estava armado, falou, recuou na mesma hora e pronto, tudo resolveu bem. Tudo se resolveu bem. Se provavelmente eu não tivesse desarmado, a pessoa poderia querer crescer e aquilo ia resultar numa agressão, num prejuízo maior, enfim. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente é que a arma, novamente, ela tem 3 funções fundamentais. Assim como o martelo serve para pregar prego, o martelo pode ser usado para matar gente. Tá aí Suzanne von Richthofen que não deixa mentir. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente é isso. A arma é uma ferramenta como outra qualquer, que serve para caça, para legítima defesa e para esporte. Então, se você utiliza a sua arma para legítima defesa, ela tem que ser usada nessa função. O defesa não está ali de sacanagem. A palavra legítima defesa não é uma expressão vazia de conceitos e princípios. Então, quando você usa um armamento para legítima defesa, ela tem que ser sempre em legítima defesa. Ou seja, eu não posso ser o agressor, eu tenho que estar necessariamente repelindo uma injusta agressão. E aí, quando você pega as minorias, isso fica muito claro. Você, quando, por exemplo, os gays que vão sofrer um ataque homofóbico, se você está armado, você fala, amigão, se você vier aqui de gracinha só porque eu tô com meu namorado, com a minha namorada, você vai tomar prejuízo, pronto, acabou. E aí eu duvido que não vai sobrar valentão nenhum querendo dizer com quem a pessoa pode ou deixar de se relacionar ou deixar de se relacionar. Então, se a gente começar a colocar, a apontar o óbvio da verdade, ou seja, o armamento, quando bem utilizado, você tem formas corretas e erradas de utilizar um armamento, via de regra, quem utiliza de forma equivocada, de forma errada e injusta, são criminosos que estão pouco se lixando para a legislação atual.
Tanto é que a gente, durante muito tempo, só viu crescer o número de crimes violentos no Brasil, pela impunidade e também pela certeza do vagabundo saber que aquela pessoa que ele está ameaçando vai ser uma ovelhinha, vai ser uma vítima pacífica que não vai reagir. Então, a gente precisa trazer esse discurso para as minorias, sim, as minorias que sofrem com preconceito, justamente dizendo, se você quer equalizar força, meu amigo, você vai precisar se armar, não tem jeito. Só que a gente vive numa sociedade, é engraçado, porque tem um caso muito emblemático do Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert, que tem lá um programa de televisão, e ele, certa vez, ele matou um novelo para poder comer. A gente vive numa geração que acha que o frango e a picanha nascem na baia do supermercado. Você não precisa matar um bicho para isso. E aí, quando você vê o cara matando um bicho em rede nacional, as pessoas se espantam. Isso é muito surreal. É a mesma coisa achar... E eu já vi muito left-lib por aí, dizendo, não, porra, eu sou a favor do armamento, da legítima defesa, não sei o quê. Só que quando você vê um caso clássico, assim, e evidente, por exemplo, do Kyle, lá nos Estados Unidos, em que ele estava andando armado, com um fuzil, e lá é permitido você andar... Menores de 18 anos podem andar com um armamento ostensivo, não podem usar ele velado, ou seja, é esse o nível de debate que a gente tem em alguns estados americanos, e ele estava lá com seu fuzil para proteger, com um senso de cidadania extraordinário, para proteger o estabelecimento que estava sendo os estabelecimentos que estavam sendo depredados. Ele sofre 3 agressões de pessoas armadas, um dos agressores estava armado, ele consegue repelir a injusta agressão, e as pessoas se espantaram com aquilo. Um rapaz totalmente pacífico, que estava com seu armamento de forma pacífica e que sofreu uma injusta agressão e, obviamente, teve que reagir. E aí, quando você está armado, não tem outro jeito, você tem que atirar para cima do agressor. E ele conseguiu repelir. E ele foi tão profissional, ou seja, um garoto de 17 anos, extremamente profissional na sua reação, que teve, se você olha toda a ocorrência, tem um cara que vai para cima dele, ele aponta o fuzil e o cara para. E no momento que ele para, ele não atira. Então você tem 3 agressores, 2 foram mortos e um que estava armado sofreu um tiro no braço. Os 3 agressores estavam na ameaça iminente. O único cara que tentou agredir, mas parou a injusta agressão, ele não atirou. Então, assim, a atuação desse garoto foi perfeita. Se tem como você pegar um bom exemplo de uma legítima defesa sendo aplicada de forma correta, proporcional e totalmente legítima, é esse vídeo desse garoto lá dos Estados Unidos. Perfeito, deputado. A gente tem uma pergunta aqui no chat do Lucas, que ele pergunta o seguinte: vindo o senhor da advocacia, existe um apoio dentro do judiciário, mesmo que tímido, à democratização da legítima defesa, como existe agora dentro do Executivo Federal? Cara, no judiciário você tem alguns juízes que têm consciência. Você pega, por exemplo, o Abraão, ele é do Tribunal do Júri. Ele tem uma sentença que é extremamente conhecida sobre o caso do matemático. O caso do matemático, como é que foi? A equipe do SAER estava fazendo a operação, sabia onde o matemático estava, e aí eles conseguiram matar esse criminoso, dando tiro do helicóptero no bandido que estava atirando, tá? Ele estava atirando no helicóptero e em policiais. E aí ele tem uma sentença que é linda, a sentença é muito bonita, isso muito antes de eu ser deputado, enfim. E aí você tem, sim, alguns juízes que têm um pouco mais de consciência e alguns promotores também. Só que, obviamente, você tem outros que são completamente sem noção, como é o caso do irmão da Ana Hickman, do cunhado da Ana Hickman. Bom, o cara, ele tinha acabado de ver a mulher dele tomar um tiro na perna. E aí ele entra em luta corporal com o cara, dá 3 tiros na nuca do cara e vem um promotorzinho de porcaria querer denunciar o cara por homicídio. É um negócio surreal isso. É uma falta de humanidade com uma pessoa que não tem tamanho. Você vê a tua mulher tomando um tiro, você consegue entrar em luta corporal com o cara, consegue... tem a sorte de realmente vencer essa luta corporal e neutralizar o maluco,
E aí vem um promotor do seu escritório, no ar-condicionado, querer denunciar. Tem um outro vídeo também que é impressionante, de uma acho que ela é uma promotora, uma defensora, em que ela está numa palestra da PRF, em que ela diz para uma plateia de policial que o correto é o policial tomar o primeiro tiro. Isso é surreal. Uma pessoa no meio jurídico dizer que para o cara ter a certeza de que ele não vai cometer excesso, ele tem que tomar o primeiro tiro. Isso é surreal, assim, mas tem gente que pensa assim, infelizmente. Então, assim, é uma longa caminhada. A gente precisa, eu acho que uma geração mais nova está um pouco melhor, mas, enfim, você fica sujeito à liberalidade de alguns sem noção que acham que as pessoas têm mais é que morrer e que, enfim, o bandido é coitadinho, né? É isso mesmo. Bom, estamos chegando aqui no limite do nosso tempo. Gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a presença do deputado Alexandre Freitas, agradecer por ele ter aceitado o nosso convite, reiterar, né, que é uma grande honra ter você aqui com a gente, e com certeza é a primeira de muitas oportunidades que a gente do Students for Liberty vai ter para trabalhar com o senhor aí. Também queria agradecer o apoio do Students for Liberty Brasil na realização dessa conferência e também agradecer imensamente o patrocínio da Reivax, Automação e Controle, que apoia a gente aí desde a primeira edição, que foi feita no ano passado. Esse ano, apesar de todas as dificuldades que a gente teve por conta da pandemia, o novo formato de evento e tudo, a Reivax, ela continua acreditando que uma sociedade mais livre ela só é possível através da educação e que no nosso meio universitário, mais do que nunca, ela se faz extremamente essencial a defesa dos valores da liberdade e da pluralidade de ideias dentro do ambiente acadêmico. E, por fim, agradecer a presença de todos que estiveram presentes aqui com a gente. Também gostaria de convidar para agora, logo depois do encerramento dessa palestra, a gente vai ter a palestra com o Bernardo Rocha, que vai falar sobre a função social da empresa na sociedade liberal. E às 20 horas a gente vai ter uma palestra com o professor doutor Orlando Celso da Silva Neto. Ele é professor de Direito Empresarial aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e também foi candidato a prefeito esse ano aqui em Florianópolis pelo Partido Novo, e ele vai falar sobre conceito de democracia e a função da expressão popular através do voto. Então, convido todos a participarem, inclusive o deputado, se tiver um tempinho aí, que eu sei que a agenda é super bonita. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, deputado. Mais uma vez, muito obrigado. Conta com o Students for Liberty aí, que precisar, a gente está à disposição também. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana pra gente aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado aí.